Parangarico Tirimihuaru! E na videoaula de hoje vamos falar sobre um grupamento que participou aí da Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como Die Nachtessen, né? As Bruxas da Noite. Pois é, o nome em alemão, mas o pelotão não era alemão, o pelotão era russo, né? Foi um nome dado pelos alemães para esse pelotão russo, né? Pelotão não, era o 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos. Era um esquadrão da aeronáutica, né? Era um esquadrão de bombardeiro utilizando aviões. E o que tem de especial aí esse esquadrão chamado de Bruxas da Noite, né? Bom, o primeiro caso aí que a gente tem que destacar é que era um grupamento formado apenas por mulheres. E por mulheres bastante jovens, né? As mais novas ali estavam recém saindo da adolescência, né? Meninas aí entre 15 e 16 anos, e as mais velhas pouco passavam dos 20. Cara, estamos falando de um grupo de mulheres extremamente jovens que vão ir para a guerra como voluntárias. Cara, elas não eram parte do exército regular, né, contratadas por salário. Não, elas foram porque elas estavam a pampa, porque elas achavam que era necessário doar o seu esforço durante aquele momento de guerra. Então é importante a gente localizar aí temporalmente para perceber quem eram essas moças aí, o que elas estavam vivendo e o que vai motivar elas. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber: esse regimento ele foi formado em 8 de outubro de 1941, começou a atuar em 42 e vai atuar de 42 até o final da guerra, lá em 45, né? Então, bem, essas moças ali, né, as mais velhas tinham um pouco mais de 20 anos em 1942, quer dizer que todas elas nasceram ali entre o comecinho da década de 20, né, e a primeira metade da década de 20, mais ou menos, né? Vamos lembrando aí que a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. Bom, tá certo que a Rússia saiu da guerra em 1917, né, quando veio a Revolução Russa. Já é comecinho de 1918, mas sim, a Revolução Russa vem em 1917, logo depois a Rússia sai da guerra, né, e pouco tempo depois essas moças aí começaram a nascer, né, e percebe que elas nasceram bem no comecinho do processo revolucionário. O processo revolucionário russo vai até 1929, mais ou menos, ali, né? Os historiadores vão discordar um pouco ali do fechamento ali do processo revolucionário, né? Então elas nasceram bem quando esse processo estava se fechando. E, cara, é importante a gente perceber disso, né? Porque se elas nasceram nesse momento, quer dizer que os pais, os avós dela, tiveram uma vivência ou na Primeira Guerra Mundial, né, ou no processo revolucionário russo. E ver tanto um momento quanto o outro é um momento de extrema valorização do que é ser russo, né? Tem um quê nacionalista ali, né? E uma inspiração que vem de trabalhadores, né? Que é a massa da população que vão participar desses processos ali, né? Principalmente quando se fala da Revolução Russa, né? Então, essas moças cresceram ouvindo as histórias dos pais, dos avós, que lutaram em nome do povo russo, né? Imagina o efeito que isso não faz na cabeça delas. Mais do que isso, já estavam vivendo ali um momento onde o Stalin era o governante, né? Tanto que quem aprova a formação desse regimento é o próprio Stalin, né? Então, no começo da era Stalin ali, você vai ter ali uma forte propaganda do governo soviético, né? Uma forte motivação das pessoas a continuarem lutando pelo ideal que
guiou a Revolução Russa. Então a cabeça dessas meninas aí tava bem dentro dessa ideia de que, olha, é o momento realmente de se doar, né? Por isso voluntárias, por isso essas moças aí vão participar ativamente da guerra. Percebe então que é importante a gente perceber que o Stalin não tem nada ali de uma postura progressista, feminista ou algo do gênero, né, para poder criar esse regimento. Porque precisava de gente mesmo, precisava de mão de obra para a guerra, né? Lembrando que o exército russo não era assim um dos exércitos mais espetaculares que existiam ali naquele momento entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Apesar deles terem um contingente numérico muito grande, o que auxiliava, né, essa motivação de guerra, né? Porque tem bastante gente para morrer. E na hora que aparece ali a Marina Raskova, né, que vai se tornar comandante geral aí desse regimento e vai convencer o Stalin de criá-lo, né? O Stalin cria e vai colocar a Marina Raskova como dirigente do regimento, né? Como comandante. A dirigente do regimento era a Yevdoka Berchaskaya. Vou deixar escrito aqui o nome de ambas, né? O nome russo realmente não é algo fácil para a gente ficar falando. Então, tá lá. Esse grupo vai acabar recebendo esse nome de Bruxas da Noite por parte dos alemães. Primeiro porque era um regimento de bombardeio noturno, né? Então estavam ali os alemães, né, combatendo os russos no fronte oriental, né, quando de repente chegavam aqueles bombardeios e atacavam eles sempre à noite, e bombardeios femininos. E, cara, esse regimento fez um estrago desgraçado, né? As Bruxas da Noite participaram de pelo menos 800 missões, né, daí para mais, e lançou mais de 23 mil toneladas de bombas em cima dos russos. E olha que para lançar essas bombas não era fácil, porque o tipo de avião que eles utilizavam era um avião bastante adaptado, né? Era um avião que o design dele era lá de 1928 e era um avião que não foi criado para poder ser um avião de guerra. Era um avião de pulverização agrícola adaptado, né? E esse avião aí era um avião toscão pra caramba, né? Ele era de madeira e de lona. Cara, imagina um avião de madeira e lona comparado lá com os jatos da Segunda Guerra Mundial que os alemães vão se desenvolver, né? Então eles usavam esse tipo de avião, e um avião que cabia ali 2 tripulantes, a piloto e a responsável pelo bombardeio, né? Um avião tão grosseiro que nem tinha radar. Imagina um bombardeio noturno onde essas moças vão ter que bombardear usando os olhos, né? Localização visual para fazer o bombardeio, carregando apenas 2 bombas por viagem. Então saía o avião, lançava as 2 bombas, retornava, pegava mais 2 bombas, voltava, lançava mais 2 bombas. Vê, esses aviões aí chegaram a ser, no auge do desenvolvimento das Bruxas da Noite, chegou a ser uma equipe de 40 equipes de 2 membros, né? O piloto e a responsável pelo lançamento das bombas, né? Então, um grupo ali que chegou no auge a 80 membros, né? E desses grupos, dessas moças todas que participaram durante esse evento, não foram só 80, né? Teve uma série, apenas 30 morreram em combate. 30, né? Durante todo esse período de combate, né? O que vai dar uma valorização muito grande para elas e que vai deixar os alemães bastante assustados com esse pilotão. Bom, estamos falando aí do avião, vamos dar uma olhada em como era o avião, né? Que era o Polikarpov PO-2. Dá uma olhada nele. Então vamos falar um pouquinho dessa arma de guerra das Bruxas da Noite, o Polikarpov, né?
Que nem eu disse, ele é um avião originalmente feito para ser um pulverizador agrícola. Então ele foi bem adaptado para participar da guerra. Bom, como ele era um pulverizador agrícola, ele não era lá um avião muito rápido, porque ele deveria passar lentamente sobre a plantação, né, despejando o pesticida ali, ou o adubo, ou seja lá o que for que se pulverizava lá com esse avião em que momento, né? E isso acabava sendo, de certa forma, uma vantagem e uma desvantagem também. Bom, a desvantagem, como era lento, o ataque terra-ar acabava sendo mais fácil, né? No entanto, né, eu queria ver quem é que estava plenamente disposto a ficar embaixo de um bombardeio, né? Sendo que se você errou o tiro e a bomba caiu, a bomba vai te matar, né? Agora, no combate aéreo, essa lentidão do Polikarpov acabava sendo uma vantagem. Porque a velocidade máxima do avião russo era mais lento do que a velocidade de stall dos aviões alemães. Tá, o que é uma velocidade de stall? Velocidade de stall, né, meio que explicando grossamente, é a velocidade mínima que o avião precisa para estar voando, né? Se o avião estiver abaixo dessa velocidade, ele não está voando, ele está caindo, né? Então ele precisa de uma velocidade mínima para se manter em voo. Pois é, essa velocidade mínima do avião alemão era mais rápida do que a velocidade máxima do avião das Bruxas da Noite. Então, fazer uma caça aérea não era fácil, porque o avião alemão ultrapassava o avião russo antes de poder fazer alvo, né? Outras coisas desse avião, bom, que nem eu disse, era um avião originalmente um avião pulverizador. Então ele não aguentava muito peso e ele não voava muito alto. E justamente por causa disso, ele não poderia carregar muitas bombas, que nem eu disse, carregava 2 bombas por missão, né? E não dava para carregar paraquedas, né? Por que não dava para carregar paraquedas? Bom, primeiro porque os paraquedas iam fazer um peso a mais que ia dificultar o voo. Segundo, que não ia servir para muita coisa. E se os aviões fossem abatidos? Pois é, se eles fossem abatidos, eles voavam tão baixo que não ia dar tempo do paraquedas abrir se as tripulantes saltassem do avião, né? Então eles saltariam do avião antes do paraquedas abrir e poder aparar a queda delas, elas já estariam no chão, já teriam morrido. Então, para que paraquedas? Vamos sem paraquedas. Imagina a coragem dessas moças de encarar um teco-teco sem vergonha desse, né? Na década de 40, onde se já tinha jato, né? Vai encarar esse biplano, a hélice, um avião pulverizador carregando bomba. Não é à toa que boa parte dessas moças aí foi condecorada como heroína de guerra, né? E vai ganhar um reconhecimento muito grande dentro da Rússia soviética. E como Polikarpov ele voava baixo e lento, num sistema de defesa que as Bruxas da Noite vão fazer para não serem atacadas, era o que? Quando elas estavam se aproximando dos alvos, ao invés de manter o motor ligado, elas desligavam o motor e deixavam o avião planando. Mano, olha que maluquice. Elas vinham com o avião desligado, né? Só aproveitando as correntes de ar e a impulsão que o avião já tinha tido até aquele momento, né? Para ir planando até o alvo para lançar as bombas. Isso quer dizer o quê? Quando os alemães estavam ali à noite, né, aquela escuridão, né, eles não ouviam o barulho do motor do avião. Eles ouviam o quê? Apenas aquele farfalhar que o avião faz no corte do vento. O que para o ouvido eles parecia ali uma vassoura de bruxa raspando no ar e de repente caiu uma bomba. Daí o apelido dava a elas de Bruxas da Noite, que era para ser ofensivo, mas que essas moças vão olhar para isso, não gostamos do nome, somos nós mesmos, nós somos as Bruxas da Noite que vão apavorar esses alemães. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.